dia aos ouvintes da Rádio Vale. Eu não sei se vocês estão me ouvindo bem. Estamos ouvindo muito bem. Pode falar. É um privilégio estar conversando com vocês. Aqui em Santa Maria, então, nós é a segunda comissão parlamentar, a segunda CPI que eu participo em 2023. Eu fui proponente da CPI da Corsã, ainda pública, na verdade, mas em relação aos aditivos que foram assinados naquele que estavam, né, já no período da privatização, que foram assinados à época, e agora, então, eu sou novamente a relatora da CPI, mas a CPI foi proposta por um outro vereador da Câmara e eu sou a relatora. Nós, desde o início, né, sempre fomos contrários, na verdade, à privatização da Corsã, por entender que era uma empresa superavitária e que realizava um trabalho como qualquer empresa, teria alguns problemas, mas que realizava um trabalho de excelência no município de Santa Maria. E quando o governador Eduardo Leite, né, em campanha, dizia que não iria privatizar a Corsã, e o seu primeiro ato, depois, quando foi eleito, foi privatizar a Corsã, nós nos preocupamos muito naquele processo e a forma como o processo se deu, sem transparência, a forma como foi vendida a própria Corsã, né, um valor bem abaixo do que de fato ela valeria. E assim que a Corsã, e no nosso relatório, já à época, eu já sinalizava, inclusive esse relatório está no Ministério Público aqui, no Ministério Público Estadual, nós já sinalizávamos que com a demissão em massa, que hoje de 5.700 servidores foram demitidos, né, 40% do quadro. Pessoas que tinham todo um histórico da Corsã, que tinham uma qualificação de anos da empresa, foram colocadas, né, de um dia para o outro para a rua. Que isso traria uma precarização dos serviços, essa demissão em massa. E que é a empresa privada, né? A gente sabe que a única coisa que importa para eles é o lucro, é o dinheiro, que na verdade teria um aumento absurdo, né, das tarifas. As tarifas sociais, a gente tinha dúvida, e foi aqui em Santa Maria um número bastante expressivo de tarifa social que foram retiradas, que teria problema na precarização, que tu teria que pagar por tudo, e hoje a gente tem, né, a gente chama aqui em Santa Maria, que a Corsã Egea privada é uma indústria de multas, e que tudo, né, e coisas irregulares e situações que a gente já considerava, e depois agora na CPI nós ouvimos a própria Gerges, e ouvindo a Gerges, a gente teve a confirmação, por exemplo, em Santa Maria, e eu tive a oportunidade de, na semana passada, participar de uma audiência pública na Assembleia Legislativa, onde eu representei os legislativos do Rio Grande do Sul, onde tinham vários vereadores, vereadoras e prefeitos, e a gente vê que o que acontece em Santa Maria tem acontecido em outros municípios também. Mas, por exemplo, as terceirizadas que trabalham para a Corsã, os servidores dessas terceirizadas, eles chegam na casa da pessoa, tiram o hidrômetro de dentro da casa e colocam para a rua. Muitas vezes sem autorização, sem a pessoa, inclusive, estar em casa. Então, eles pulam um muro, eles rompem cadeado, eles rompem corrente e colocam esse hidrômetro para a rua. E colocando o hidrômetro para a rua, principalmente em alguns bairros e vilas da cidade, na periferia, sempre vai ter alguma situação de vandalismo. Então, esses hidrômetros sendo vandalizados, rompimento de lacre, qualquer problema que acontecer, a Corsã cobra quase R$ 1.000 de multa dessa família. O que a gente viu com a Gergs? Que, na verdade, isso é uma irregularidade, porque a partir do momento que a Corsã privada coloca esse hidrômetro para a rua, a responsabilidade é da concessionária e não do usuário. Outra situação que acontece é as contas exorbitantes. As pessoas, por exemplo, baixa renda, que pagavam R$ 80, foram para 200, 300 e até R$ 600. Santa Maria tem contas de 4 mil, de 6 mil, de 12 mil, tem uma conta de R$ 21.000. E tu vai analisar, tem todo um histórico de multas, em especial. E essas multas, por exemplo, né? A pessoa aí chega na casa da pessoa a empresa, né? A pessoa, olha, não tem como pagar esse valor. Mas então tem um vazamento na sua casa. Nós vamos indicar para a senhora uma empresa terceirizada. A empresa cobra R$ 350. Aí essa empresa chega na casa e diz: não, nós constatamos que é um vazamento invisível.
Aí, como é que fica? Imagina vocês chegarem na casa de vocês dizendo que é um vazamento invisível. O hidrômetro, aí esse hidrômetro trocado, ele também gira sozinho, que nós estamos fazendo um estudo, inclusive eu entrei com uma representação no Ministério Público, e o Ministério Público, hoje, ele então, essa representação foi transformada no inquérito civil hoje em Santa Maria. Porque os hidrômetros giram sozinhos, o vazamento é invisível, as contas vinham em Santa Maria, consumo R$ 100, R$ 80, outros R$ 600, outros R$ 800. Também vimos com a GERT, que é uma irregularidade. Aí Vereadora Ellen, bom dia, é Tomás. Para colaborar com a senhora e com os ouvintes, essa questão do hidrômetro, quando há um corte no fornecimento de água, digamos que a Corsã está fazendo uma obra na rua e aí tem que cortar o fornecimento de água, depois terminou o serviço, restabelece o fornecimento de água, só que tem um problema. Na tubulação vem vento. E esse vento, exatamente. ele passa pelo hidrômetro e ele faz o hidrômetro, o relógio, girar como se tivesse consumo, tá? Existe um equipamento que pode ser instalado e que a Corsã não gosta e não quer que as pessoas instalem o equipamento antes da passada do relógio, tá? Antes do relógio que marca o consumo. Esse equipamento é exatamente para segurar o relógio no momento que está passando o vento e assim o consumidor não tem consumo. Ele vai ter consumo quando efetivamente a água passar pelo hidrômetro. Mas vocês sabem, assim, ó, essa situação está no Ministério Público também, e a própria procuradora, a própria promotora, a Giane Pousadi, aqui em Santa Maria, ela solicitou já uma perícia. Só que qual é o problema? Por exemplo, Santa Maria tem um problema de desabastecimento gigante, assim, isso não acontecia com a pública e é algo assim, ó, recorrente no município de Santa Maria. Todo mês, o mês de fevereiro, que foi o pior calor do estado do Rio Grande do Sul de Santa Maria, teve regiões de 28 dias, que 20 dias a água voltava às 2 da manhã e às 6 da manhã ela ia embora, e ainda voltava uma água suja e mal cheirosa, inclusive. Então, aí a gente, inclusive, perguntou para essas pessoas nessas comunidades, tá, mas então a sua conta baixou. Não, a conta aumentou. Então, a promotora pediu uma perícia, só qual é o problema? A perícia, ela consegue até detectar alguma coisa se a água tiver pressão e se a água tiver na sua normalidade. E Santa Maria foi constatado que tem problema de pressão, tanto é que foram instaladas ventosas aqui, e a própria Corsã reconhece que esses novos hidrômetros que eles estão trocando têm uma sensibilidade maior. E nós, inclusive, temos aconteceu em São Paulo, e até eu tenho apresentado esse vídeo, que até o Bom Dia Brasil que apresentou, que noticiou, de que esses hidrômetros que passam ar e que passam água, que exatamente são esses hidrômetros que a Corsã EGEA trabalha, que é o hidrômetro tradicional. Teria que ter um hidrômetro, o Hidromax, que é um outro hidrômetro, que eu não lembro bem o nome, que ele só consegue computar água e não o ar. Então, uma perícia, ela teria dificuldade de detectar, porque na verdade, tem que ter uma situação de normalidade para poder, e ela não consegue, nesses hidrômetros, fazer essa percepção. Outra situação que acontece em Santa Maria, que eu não sei se, essa sim, eu não sei se acontece em todo que é lugar, é o tal do fumacê. Por exemplo, a Corsã chega, abre um buraco, vai na rede de esgoto e coloca uma fumaça. Se a fumaça sair na calha, é porque a água da chuva está ligada à rede de esgoto, que a gente sabe que não pode. Só que o município, ele tem ele aqui em Santa Maria, ele é o responsável pela rede pluvial passar na frente das casas. Então, passa a rede de esgoto e a rede pluvial. Santa Maria só tem 20% de rede pluvial. 80% da população não tem a rede pluvial. Então, existe assim, um despreparo cultural da população. Eu não sei aqui no meu prédio se passa rede pluvial e rede de esgoto. Eu não sei se a minha rede de esgoto está ligada ao pluvial. Só que da noite para o dia, a Corsã EGEA chega nas casas, dá um prazo de 15 dias para as pessoas se manifestarem,
E daí esse prazo, inclusive, para as pessoas quebrar a sua garagem, quebrar a sua casa e ligar a sua rede da água da chuva na rede pluvial. Aí eu perguntei, tá, mas e 80% da população de Santa Maria que não tem rede pluvial na frente da casa? Aí então é para largar para a rua. Aí eu perguntei, vocês têm um estudo de um sinistro ambiental que isso pode causar, das pessoas, de 80% da população de Santa Maria que tem problema, qualquer chuva alaga tudo, que teve problema da calamidade, que alagou toda a cidade. O que vai acontecer? Não, eles não têm. Então, de forma irresponsável, a empresa manda nesse prazo de 15 e agora 60 dias. O que a Gergs nos passou? Primeiro que tem que ter uma campanha. Eu conversei com o prefeito na cidade, cobrei do prefeito, digo, esse fumacê tem que ser suspenso imediatamente. É uma multa de R$ 1.000. E se as pessoas nos prazos não organizam a vida nesse sentido de ligar a água da chuva para a rua, né, ou para a rede pluvial, eles voltam e multam de novo, vão multando. Tem pessoas que têm o seu desconto em conta, débito em conta. Aí quando vê, aparece ali R$ 1.000, menos R$ 1.000 da tal da multa. A Gélis, olha, tem que ter uma campanha, tem que ter uma preparação cultural da população, um prazo, e tem que ter um prazo, 2027, 2028, para as pessoas se organizarem, e principalmente o município, aumentar a rede pluvial e ter um estudo ambiental do que pode estar causando as pessoas jogarem uma água para a rua. Aí este fumacê, segundo uma resolução da Gergs, não seria 15 dias nem 60, seria, na verdade, 120 dias. Então, é outra irregularidade. Todas essas irregularidades que eu estou falando, que já estão acontecendo, que as pessoas já pagaram, a gente agora, junto ao Ministério Público também, a gente quer que essas pessoas sejam ressarcidas por tudo isso também, né? Então, a gente tem um serviço, uma falta de abastecimento gigante na cidade, uma qualidade de água que está perigoso, inclusive, tomar água da Corsã Egeia nas torneiras. As pessoas chegam até a Câmara e nos apresentam na própria CPI, levam um PET que tu acha que é café, não é a água que está saindo do cano da torneira das pessoas. Essas irregularidades de hidrômetros para a rua, essa questão das contas exorbitantes, das pessoas, por exemplo, tem gente o que vai acontecer para o futuro? Aí fizeram os mutirões aqui em Santa Maria. Então agora vamos resolver a vida das pessoas. Aí, claro, por exemplo, eu mãe solo, muitas mães aqui na cidade, né? Mãe solo, 4, 5 filhos, Bolsa Família, sem água, pessoas que ficaram 20, 25 dias sem água. Eu não sei se os ouvintes entendem, vocês entendem o que é não ter água e não ter um banho para dar para um filho, uma água para dar para um gato, para um cachorro, uma água para cozinhar. Tem comunidades que estão tirando de caixa d'água de horta comunitária, vizinhos ajudando. Então, essas pessoas no desespero foram para o tal do mutirão. Um mutirão. Tu chega lá, tu tem uma dívida de R$ 1.000 por cada tal da multa do hidrômetro, que não é tua, né? Que é uma irregularidade. Aí tu tem que dar 30%, 35% para poder começar a negociação. Depois tu parcela em 18 vezes, 24 vezes, até tem uma senhora que parcelou em 99 vezes. É 10 anos, R$ 54. Só que esse parcelamento, essa conta que era 1.000, ela virou 3.000, ela virou 4.000. Então, a Corsegé, ela vira uma financeira. E na Vereadora, hora, tu acha que está resolvendo a tua vida. claro, Mas quando tu vê, tu tem 10 anos pagando isso. vereadora Então, assim, ó, um Ellen, absurdo, né? vereadora Ellen, só para lembrar, os ouvintes estão escutando, nós estamos conversando com a vereadora de Santa Maria, Ellen Cabral, que é a relatora da CPI, que está investigando essas irregularidades todas que ela está apontando ou essas reclamações. Referente, vereadora, ao contrato de concessão entre a Corsã Egea e a Prefeitura, vocês estão tratando disso também? Sim, o que aconteceu em Santa Maria, né? E Santa Maria é uma cidade que é o quinto maior município do estado e que, na verdade, os quatro maiores não têm contrato com a Corsegé e Santa Maria tem. O que aconteceu na cidade? O primeiro contrato de programa, lá em 2018, foi debatido com a Câmara, debatido com a cidade, foi um programa, assim, elaborado, inclusive nós chamamos na CPI a ex-procuradora que elaborou o contrato. O que acontece? Lá em dezembro de 2021, 16 de dezembro de 2021, o prefeito vai e assina um aditivo. O que foram esses aditivos?
ao meu ver, como relatora da CPI de 2023, que tratei especificamente desse assunto. Na verdade, foi uma inovação, foi um novo contrato, maquiado de aditivo, com várias modificações. E para quê? Para que realmente facilitar a privatização da Corsã. O que eles fizeram, por exemplo, Santa Maria? Santa Maria abriu mão de 200 milhões de reais nesse primeiro aditivo. Por quê? Porque se tinha uma cláusula, né, que se a Corsã pública fosse privatizada, essa empresa teria que pagar 200 milhões para a cidade. Entre os prejuízos que Santa Maria teve, foi o prefeito, à época, o prefeito Jorge Pozzobon, abrir mão de 200 milhões de reais para Santa Maria. Aí agora, na CPI, a gente não teve, não, esse aditivo não foi debatido, não foi discutido. Teve uma comissão na Câmara, uma comissão especial, que disse ao prefeito que não era para ele assinar esse aditivo, que a Santa Maria teria prejuízo com essa assinatura. O prefeito disse que não ia, e foi lá e assinou. E, infelizmente, Santa Maria foi uma referência para outros municípios. Quando Santa Maria assinou, 73 municípios assinaram na época. Aí agora nós descobrimos, né, que o prefeito tem agora um contrato de concessão, que eles chamam de aditivo também, que foi assinado em 1º de abril de 2024. Esse, então, ele é mais grave ainda, porque ele na verdade, por exemplo, Santa Maria, entre o aditivo assinado em 16 de dezembro de 2021 e o aditivo assinado, o contrato de concessão de 1º de abril de 2024, Santa Maria perde 200 milhões no primeiro e 280 milhões no outro, e o que é pior, o valor que a Corsã teria que pagar, né, que era 6% antes para o município, e esse valor iria direto para o pró-saneamento, que é o fundo, né? O fundo do pró-saneamento de Santa Maria, para questões ambientais, para questões de saneamento da cidade. O que aconteceu agora? O prefeito, sem comunicar ninguém, não foi noticiado em lugar nenhum vereador sabia, ninguém sabia. O prefeito abre mão, tira esse 6%, esse valor do pró-saneamento, e reduz o valor. Santa Maria ganharia 10 milhões ao ano, reduz para 7 milhões. E num cálculo de até 2053, o contrato é até 2062, a gente não entende. Fazendo um cálculo de 2023 a 2053, Santa Maria vai perder 280 milhões. Então, Santa Maria está perdendo mais de 500 milhões de reais entre o primeiro aditivo e o segundo aditivo. E ainda esse valor vai para um caixa livre. E o que nos chama atenção, que em 2024, no ano eleitoral, foi pago duas parcelas, uma de 5 milhões ali em maio, e outra de 5 milhões 15 dias antes da eleição, para um caixa livre. Então, assim, são coisas inadmissíveis, né? Como que o prefeito toma essa atitude sem consultar ninguém, não foi noticiado em lugar nenhum, e vai para um caixa livre, tirando do fundo pró-saneamento. Esse é um dos prejuízos. Vereadora, Mas nós temos o entendimento, só para finalizar essa parte, nós temos o entendimento que não se tratam de aditivos, é novo contrato. E novo contrato teria que passar pela Câmara. Então, eles usam como aditivo, porque o aditivo não tem essa necessidade imediata. Deveria, por uma questão política e democrática, passar. Mas o novo contrato, por uma questão legal de legislação, teria que passar pela Câmara, ou pelo menos teria que ter uma democracia de debate, né? E não teve nada disso. Então, prejuízo gravíssimo para Santa Maria, né? E vereadora, aí, isso tudo, né? sim, vereadora, o que a senhora está relatando é muito semelhante ao que aconteceu aqui em Cachoeira do Sul, guardadas as diferenças, né? Mas foi a mesma coisa. A ex-prefeita aqui assinou, ninguém sabia de nada, ficou sabendo porque algumas pessoas se incomodaram e entraram com uma ação popular que continua tramitando, sem sentença ainda, contra um contrato que não se sabia que tinha sido assinado a quatro paredes, sem transparência, sem debate público, sem nenhum tipo de conhecimento, também com prejuízo. Mas se verifica que essa prática, a partir do seu depoimento aí referente a Santa Maria, essa prática dos executivos municipais se generalizou no Estado. De alguma forma, todos, a senhora atribui até a liderança de Santa Maria aí, que outros prefeitos e prefeitas se espelharam em Santa Maria para esquecer essa parte do debate democrático, das audiências públicas. Pois aqui eu acredito que em Cachoeira talvez tenha havido até essa influência aqui, porque se repete isso. Poucos municípios
tem se mantido firme e discutido comunitariamente essa questão da Corsan. E foi um dos motivos que nos levou a lhe convidar para nos trazer essa realidade daí, já que aqui também, não com a participação do Legislativo, porque aqui eu tenho que dizer ao vivo para a senhora, né? O Legislativo cachoeirense, na legislatura passada e na nova, que assumiu agora dia 1º de janeiro, continua omisso em relação a esse assunto. Não faz nada, não se mexe, muito menos CPI, que vocês já estão aí na segunda. Então, vereadora, muito obrigado pela sua gentileza de falar conosco. Eu acho que o tempo já se esgotou, mas também uma coisa gravíssima, que a superintendência, que foi criada exatamente para fiscalizar o contrato, ela foi desmontada na cidade de Santa Maria. Então, quando era Corsan Pública, tinha a fiscalização do município. Hoje não tem mais fiscalização, porque tem um engenheiro só, que humanamente é impossível essa fiscalização. E, por último, dizer que nós precisamos, a população precisa se levantar. Aqui nós queremos o rompimento imediato desse contrato, nós queremos, inclusive, estamos lutando pela municipalização da água, porque o que vai acontecer para o futuro? Se seguir desse jeito, com essa empresa que é uma indústria de multas, que é predadora, explorando o povo gaúcho, só vai ter acesso à água quem tiver dinheiro, porque uma conta de 21 mil reais, tu tem que dar um carro, uma moto, a tua casa para pagar, e tu não vai mais ter condições de ter acesso à água. É isso que vai acontecer para o futuro, e a população tem que estar atenta a isso. Só vai ter água quem tem dinheiro, um bem essencial, um bem que deveria ser público, e isso tem um DNA e tem um culpado que se chama Eduardo Leite, e aqui em Santa Maria, Jorge Pozobon e Décimo, e aí, com certeza, né, ou são outros os atores. Muito obrigada pelo espaço, estou à disposição. A nossa CPI, assim que tiver o relatório, nós podemos, inclusive, repassar, é público, as nossas oitivas são públicas, é só acessar a TV Câmara. As minhas redes sociais é Ellen Cabral 13, meu Instagram, Ellen Cabral, a minha página no Face, mas estou à disposição.